Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra sobre a importância da Santa Ceia. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 26, versículos 26 ao 28, que o pão da ceia, a partir daquela última ceia em que ele participa com os discípulos, se tornaria símbolo do seu corpo, da sua carne. E o suco da uva se tornaria o símbolo do seu sangue. Então, isto ele está falando aos seus discípulos, aos 12, e depois ele fala disto publicamente, na pregação mais polêmica de Jesus. Eu costumo dizer que é a pregação em que se separa os meninos dos homens, a pregação em que se separa os covardes dos corajosos, onde muitos retrocederam, e é o texto que eu tenho aberto aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e eu faço menção do versículo 51 em diante, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos para o versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Agora o versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Queridos irmãos, para os discípulos, para os judeus ali presentes, esse discurso foi muito duro. Vai dizer o versículo 66 que muitos foram embora, não aceitaram esta verdade, entenderam de uma forma literal, com certeza, porque para os judeus havia uma proibição veemente com relação a ingerir sangue. Levítico capítulo 17, versículos 10 e 11, fala sobre a pessoa ser extirpada do meio do povo caso ingerisse sangue, porque a vida da carne está no sangue, segundo Deuteronômio 12, 23. Esta proibição de se ingerir sangue passou para o Novo Testamento. Atos 15, 29 nos mostra que a igreja, hoje, nós como crentes, também não devemos ingerir o sangue. Nem ingerir sangue, nem comer coisas sacrificadas a ídolos, consagradas a ídolos. Com relação ao ingerir o sangue, os judeus acharam isso um escândalo, não entenderam a mensagem de Cristo. Mas Cristo não abriu mão desta verdade. E isto se tornou uma cerimônia litúrgica para a igreja. Ele disse que era para que isso fosse feito através do apóstolo Paulo, recebendo diretamente de Deus as orientações, diretamente do Cristo as orientações, dizendo: eu recebi do Senhor e ensino. Então, ele precisa nos passar a forma que devemos fazer, exatamente como ele recebeu do Senhor, para que não se torne uma doutrina humana, para que não se torne um rito humano. Ele diz: como eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Então ele recebeu do Senhor, que era para que isto fosse feito em memória do Senhor. Assim a Santa Ceia passou a ser o símbolo de se comer do corpo, da carne de Cristo e beber do seu sangue. Não acreditamos em transubstanciação. A matéria não se transforma em outra matéria. O pão continua sendo pão, o suco da uva continua sendo suco da uva. São símbolos.
Para participar da Santa Ceia, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que há uma importância muito grande, por mais que muitas pessoas não valorizem mais isso. Acham que não tem mais tanta importância, pessoas que não valorizam mais culto de ceia, pessoas que faltam deliberadamente num culto de ceia, pessoas que se atrasam em culto de ceia, não vêm com espírito voluntário, não vêm com desejo de adorar, vêm simplesmente porque precisa continuar em atividade na igreja, porque se não tomar a ceia, fica fora da escala, porque se não tomar a ceia, não pode ter oportunidade, não pode assumir o altar, então eu tenho que tomar a Santa Ceia. Mas as importâncias realmente que estão dentro do contexto do participar da ceia, as pessoas estão deixando de lado. Eu pontuo 4 importâncias nesse texto que eu li sobre participar do corpo e do sangue de Cristo. Está dito aqui no versículo 53, que quem não come da carne e não bebe do sangue não tem vida em si mesmo. Por isso nós vemos tantas pessoas dentro da igreja mortas, não tem vida em si mesmo, porque não participa do corpo e não participa do sangue. Não tem vida, não tem vigor, não tem saúde, não tem disposição, não tem bom ânimo, não está pronto para nada, não assume nada, não participa de nada, não se envolve com nada, não tem vida em si mesmo. Outra importância, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, versículo 54, tem a vida eterna. O Senhor Jesus assegura, o Senhor Jesus dá a certeza que a pessoa que mantiver a vida com esta disciplina de estar participando da carne e bebendo do sangue, tem a vida eterna. Vida eterna esta que Adão perdeu lá no jardim por causa do pecado, e que nós não temos o direito a ela por causa do pecado. Quando ele foi expulso do jardim, o Senhor colocou um querubim para guardar a entrada, para que ele não entrasse mais do jardim. O Senhor Deus colocou uma espada flamejante no caminho que leva à árvore da vida, porque a árvore da vida era a garantia da vida eterna de Adão. Adão perdeu, e o Senhor Jesus está devolvendo a possibilidade de nós termos a vida eterna através do seu corpo e através do seu sangue. E as pessoas esnobam isso. As pessoas desfazem dessa importância. E ainda diz aqui no versículo de número 54, outra importância, eu o ressuscitarei no último dia. A garantia, meus irmãos, de que se nós não formos arrebatados vivos, morreremos fisicamente. Porém, seremos ressuscitados. Não ficaremos na morte eterna, no sono eterno. Então veja como é importante, veja como há privilégios em se participar da carne e do sangue. E o versículo 56 diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então veja, permanecer não são coisas esporádicas, não são momentos. Permanece, é constante, é sempre permanecer em Cristo e Cristo em nós. Meus irmãos, o comer a carne para matar a fome e beber o sangue está atrelado ao ir a Cristo e a crer em Cristo. Porque no mesmo capítulo 6 de João, no versículo 35, ele disse assim, aquele que vinha a mim não terá fome. Está falando de alimento. E aquele que crer em mim não terá sede. Então a fome fala do alimento, a sede fala da parte líquida, do sangue. Come a carne e bebe o sangue, não tem fome e não tem sede. Então ir a Cristo fala de comer da sua carne. Crer em Cristo fala de beber do seu sangue e não ter mais sede. Então tem 2 grupos de pessoas dentro desse contexto. Há aquelas pessoas que vão a Cristo e não creem nele. Há aquelas pessoas que vão a Cristo porque têm fome e participam da carne, dos benefícios que há em Cristo, e não creem. Este crer é o sentido de aceitar
aceitar o que ele fala, de acatar o que ele fala, não é apenas de acreditar que é uma verdade o que ele fala. Muitas pessoas acreditam que as palavras de Jesus são verdade, mas não aceitam essas verdades para si. Então não deixam o Senhor fazer a obra completa, ficam na igreja porque há benefícios em estar na presença de Deus, mas não aceitam as suas verdades. E o versículo 63 aqui do capítulo 6 diz que as palavras, Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então trazem vida em nós, quando nós ouvimos e aceitamos a sua palavra. Agora, há aquelas pessoas também que não vão a Cristo, mas creem. Aquelas pessoas que acreditam em tudo que se fala. Aquelas pessoas que amam aquilo que ouvem da palavra de Deus, mas não se decidem, não vão a Cristo. Por isso, também não tem satisfação, não tem vida em si mesmo. Vive procurando em outros lugares. Fica um pouco na igreja e um pouco frequentando outros lugares, fazendo coisas que não deve, porque não tem satisfação na alma. Então que nós possamos ser essas pessoas que vão a Cristo, passam a ficar satisfeitos, mas também que creem nas palavras de Cristo, aceitam as suas palavras, porque falar de ceia não é simplesmente o momento do culto em que nós vamos pegar um pedaço do pão e um cálice com o suco da uva, mas a importância, na verdade, está no trajeto até a Santa Ceia. Como nós temos o costume de fazer a Santa Ceia mensal, os discípulos faziam a ceia todos os domingos, nós fazemos uma ceia mensal. Então, nesse intervalo de ceia para ceia, como nós procedemos? Como nós andamos? Como nós agimos? Então, o Senhor Jesus diz assim, olha, se você quiser vir após mim, porque está falando que se ir a Ele, não terá fome. Então ele ensina em Mateus 16, 24, para ir a Ele, ele diz, primeira coisa, renuncie a si mesmo. Você vai ter que deixar o seu eu, você vai ter que deixar a sua razão, você vai ter que deixar a sua escolha, você vai ter que deixar de lado a tua preferência, você vai ter que deixar de lado as tuas decisões, você vai ter que renunciar a você mesmo, porque o você, o eu que está dentro de você, o eu que está dentro de mim, ele é mau, ele é perverso, ele nos leva para o inferno. Antes de aceitarmos a Cristo, estávamos sendo conduzidos pelo nosso eu, pela nossa razão, para o inferno. Vamos ter que renunciar o nosso eu, porque o nosso eu é mau, para poder ir a Cristo. Segundo, ele diz, tome sobre si a sua cruz, ou seja, assuma a tua responsabilidade, pague o teu preço. Há pessoas que vêm para a igreja com a sua cruz, com os seus problemas, e não assumem a sua posição de cristão. Vem para a igreja para sentir alívio, ou seja, pega um pedaço da cruz, dá para a irmã do círculo de oração, pega um pedaço da cruz, dá para o pastor, pega um pedaço da cruz, dá para um obreiro. Ele mesmo não leva a sua própria cruz. Vive da oração dos outros, do jejum dos outros, da intercessão dos outros, e nunca assume uma postura de crente em Cristo Jesus. E por fim, ele diz, siga-me. Primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Ou seja, você não vai poder andar mais por onde você quer. A pessoa não vai poder mais ir onde se sente melhor, ir onde vai ter algum tipo de prazer e satisfação. Vai ter que seguir a Cristo. Não é simplesmente ir a Cristo, participar do corpo, dos benefícios e depois voltar às velhas práticas. Agora é um caminho a seguir, é uma carreira. Quando se segue o que está na frente, não se segue o que está atrás. Então, quando se vai a Cristo, se esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para frente, para o alvo.
Então, se você vai a algum lugar que você não vê Cristo na frente, saia do lugar. Saia dali. Se você frequenta ambientes que você não vê Cristo nesse ambiente, saia dali. Se você tem uma roda de amigos que você não vê Cristo nesta roda de amigos, saia dali. Vai ter que seguir a Cristo. Então, este seguir a Cristo fala de permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Se não segue a Cristo, não tem como participar da ceia. Não tem como tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia nada mais é que a expressão pública de uma vida piedosa. Não é aquele momento em si. O momento da prática da Santa Ceia mostra que nós tivemos uma vida piedosa antes disso. Andar com Cristo, viver com Cristo. E teremos então vida em nós mesmos, vida eterna. Seremos ressuscitados no último dia. Permaneceremos em Cristo e Cristo permanecerá em nós. Que Deus abençoe, que você pode repensar sobre a sua vida piedosa na presença de Deus. Forte abraço.